Shri Rama Rama Ramiti Rame Rame Manurame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Varanani. Após Shurpanakha instigar Ravana a raptar Sita, Ravana parte com seu carro voador, então, com Maritya, e vai até as proximidades de Panchavati, onde estavam Rama, Lakshmana e Sita morando. Maritya se transforma num grande cervo dourado, com manchas prateadas e joias nos seus chifres. E então ele começa a rondar por perto da cabana deles, até que Sita finalmente se depara com aquele cervo incrível. Ela diz então para Rama e Lakshmana: Rama, Lakshmana, venham ver que coisa incrível. Um cervo magnífico. Eu nunca vi nada parecido com isso. É um cervo dourado, magnífico, cheio de joias. Realmente incrível. Venham ver. Rama, a gente está passando por quase todo o período do exílio. Daqui a pouco a gente volta para casa. Vamos levar esse cervo para Ayodhya. Imagina a população, como é que as pessoas não vão ficar realmente deslumbradas com esse cervo tão magnífico. Por favor, Rama, vamos levá-lo. Por favor, pegue para mim. Lakshmana vira para Rama e diz: Rama, isso é um truque. Você por algum acaso já viu um cervo dourado com manchas prateadas e joias no chifre? Isso não existe. Esse tipo de cervo não existe. Você nunca viu porque não existe. Então, realmente, isso aí tá com cara de algum truque, de algum Rakshasa. Não vá até lá. É perigoso, é uma armadilha. Mas Rama diz para Lakshmana, Sita, olha só a cara de Sita. Olha só como ela está pedindo, ela quer tanto. Tantos anos na floresta, uma princesa como ela, passou tantas dificuldades na floresta, uma vida tão simples. E ela nunca reclamou, ela nunca pediu nada. Eu não tenho como não dar isso para ela. Realmente, é o mínimo que eu posso fazer para ela. É a primeira coisa que ela pediu nesse tempo todo, nesses anos todos. Eu vou atrás desse cervo, Lakshmana. Realmente, eu preciso. Eu quero dar isso para ela. Lakshmana não concorda, mas Rama diz para Lakshmana, afinal de contas, Lakshmana, quantos Rakshasas a gente já não enfrentou e derrotou? E se for um Rakshasa, se for um truque, é só mais um Rakshasa. Tudo bem, eu derroto ele e volto. Eu vou até lá então, você por favor, se mantenha ao lado de Sita. Não se afaste de Sita. Mantenha ela protegida. Não abandone ela, não deixe ela sozinha de maneira alguma até que eu volte. Então, Rama vai atrás do cervo. O cervo, de acordo com o plano, ele vai correndo até cada vez mais dentro da floresta, levando Rama para longe de Sita. Lá para as tantas, Rama já cansado daquela perseguição, ele decide então atirar uma flecha e acabar com aquela perseguição de uma vez. Ele atira a flecha, pum, e então o cervo cai no chão. E quando ele se aproxima do cervo, ele já está na sua forma original de Maritya, de um Rakshasa. Mas ele modula a sua voz para ficar igual à voz de Rama. E aí então ele grita: Ah, Sita, Lakshmana, socorro, por favor me ajude. Quando ele faz esse grito, Sita e Lakshmana escutam. Rama percebe que realmente era só um truque de um Rakshasa, que no final de contas acaba morrendo com a flechada. E ele então, vendo que é só um truque, decide voltar. Mas ao mesmo tempo, Sita está lá na cabana e ao escutar a voz de Rama, diz para Lakshmana, apavorada: Lakshmana, Rama está em perigo, vá até lá, vai atrás dele, ele deve estar passando por algum tipo de apuro, você ouviu o berro dele, ele está em perigo. Lakshmana diz para Sita que não é perigo nenhum, Sita. Aquele cervo era um Rakshasa. Sem dúvida esse é um truque de um Rakshasa. Você acha mesmo que Rama vai estar em perigo com um Rakshasa? Ele derrotou uma vez 14 mil Rakshasas e tantos outros ao longo desses anos todos. Não é um Rakshasa que vai colocar Rama em perigo. Não se preocupe, é só um truque. Daqui a pouco ele está de volta. Todo o medo e toda a angústia de Sita naquele momento, tomada de uma confusão e de medo, se converte então numa raiva. Ela fica tão frustrada e tão angustiada que ela acaba acusando injustamente Lakshmana com palavras terríveis. Ela diz para Lakshmana: você não quer ajudar o seu irmão porque você, afinal de contas, quer vê-lo morrer. É esse seu truque, então? Você quer que Rama morra para você poder ficar comigo? É isso, então, que você quer? Ela começa a falar coisas que realmente são impensáveis, devido à confusão dela, do medo de perder Rama. Lakshmana fica muito chateado, muito magoado com aquelas palavras e diz para Sita: Sita, essas palavras que você fala para mim agora são muito injustas. Mas ainda assim, se você realmente não é capaz de lidar com essa situação, se você está tão tomada, eu vou então atrás de Rama, não se preocupe. Mas então eu vou fazer um círculo em torno da cabana, um círculo de dharma, um círculo de proteção. E assim ele faz,
ele faz um círculo em volta da cabana e diz para Sita: Sita, não cruze esse círculo. Esse círculo realmente garante a sua proteção. Você vai estar protegida dentro dele, mas você não pode cruzar em hipótese alguma esse círculo. Fique onde você está. Eu vou atrás de Rama, mesmo a contragosto, e trago ele de volta. E assim, Lakshmana vai atrás de Rama. Nesse momento em que Sita fica sozinho, Ravana, que estava o tempo todo atrás de uma árvore olhando, se aproxima na forma de um brahmana, na forma de um sacerdote. E ele então espera ser bem recebido, como era de praxe. Sita encontra, vê aquele brahmana e, naturalmente, ela resolve então preparar alguma comida para ele, recebê-lo bem, mas ela não pode cruzar a linha. E ela diz: por favor, você venha até mim, você venha até a minha cabana. Ravana sabia que ele não poderia cruzar a linha, porque a linha ia proteger Sita. Ele não tinha condições de atravessar aquela linha tão poderosa. E ele olha com muita desconfiança para aquilo, ele sabe que ele não pode cruzar, e ele então diz para Sita: ora essa, eu sou um brahmana, eu vim aqui ser bem recebido, você precisa vir até mim, não eu, aí, por que eu tenho que ir até aí? Você que tem que vir até mim, me dar a comida, me oferecer, me receber bem? Que história é essa? Isso aí é inadequado, você por favor venha até mim. Ela fica constrangida, ela não pode cruzar a linha, ela fala para ele que eu não posso ir até aí, mas ele tanto insiste, e ela fica tão preocupada de estar fazendo alguma coisa de maneira inadequada, que tudo bem, é só um brahmana é um sadhu, afinal de contas, é uma pessoa que sem dúvida nenhuma não fazia mal para ninguém. E nisso ela cruza a linha. Quando Sita atravessa o círculo, Ravana rapidamente pega ela e rapta, coloca dentro do seu vimana e parte rapidamente, voando de volta para o seu palácio. No caminho, Jatayu, que era um abutre que estava na região, ele tinha encontrado Rama algum tempo atrás e tinha dito: ele era parente de Garuda, a grande ave, a grande águia, montaria de Vishnu. E ele, afinal de contas, ele era uma ave especial, esse Jatayu. E Jatayu tinha dito para Rama: eu vou ficar aqui sempre cuidando de vocês, sempre olhando, cuidando de Sita, protegendo de qualquer perigo. E assim, ele tinha ficado na região. Ele vê o Vimana voando com Sita sendo carregada. E ele rapidamente, sem pensar duas vezes, abre suas asas e voa na direção do Vimana para poder proteger Sita. Acontece uma grande batalha. Ravana realmente tenta se livrar daquele abutre, mas o abutre é muito grande, ele é muito poderoso, com garras muito poderosas. E ele machuca, de várias maneiras ele machuca Ravana com as suas garras, com seu bico, para tentar derrotar Ravana no desespero, para que Sita pudesse ser então recuperada. Mas Ravana é muito poderoso. E ele, mesmo voando no Vimana, mesmo com uma das mãos ocupada segurando Sita, com a outra ele saca a sua espada, e mesmo naquela batalha tão intensa, ele consegue em algum momento acertar precisamente as asas de Jatayu, que então não consegue mais voar e cai. Assim, o Vimana de Ravana com Sita vai-se embora e Jatayu cai na floresta, muito machucado. Sita então, presa naquele Vimana, vendo aquela vastidão de floresta lá embaixo, ela percebe lá no Vimana, ela percebe o alto de um morro, onde existia um grupo de seres ali. Algumas pessoas não conseguiam ver muito bem, mas, de alguma maneira, com o pouco de esperança que ela tinha, ela pega as suas joias e joga para que então, de alguma maneira, aquilo pudesse servir de dica, de alguma maneira, para Rama sobre o seu paradeiro. Enquanto isso, Rama e Lakshmana, voltando então da floresta até a sua cabana, quando eles se deparam com aquele ashram vazio, Rama realmente ele fica ensandecido. Ele começa a procurar, ele vê que tem a comida no chão, jogada, ele não encontra ninguém, e aí quando ele se depara, ele percebe que Sita não está presente. Ele fica tomado de angústia. Ele já tinha ficado muito chateado com Lakshmana. Quando ele encontra Lakshmana no caminho, ele já fica apavorado. Como é que você pôde deixar Sita sozinha? Mas quando ele vê o ashram vazio, a cabana sem ninguém, ele realmente perde a cabeça. Ele fica inconsolável. E ele fica realmente num desespero profundo. Ele fica tão apavorado, tão desesperado de dor, que ele começa a perguntar para os animais, para as plantas, para as árvores, para as pedras: onde está a minha Sita, minha querida Sita? Ele não aguenta realmente essa separação, ele não aguenta a dor de nem saber o que aconteceu com ela. Ele imagina tudo que pode ter acontecido com Sita, mas Sita não está ali presente, ele não tem o menor vestígio do que possa ter acontecido, e no desespero então dele, ele realmente fica alucinado. Ele fala coisas realmente
fora de si. Lakshmana tenta acalmar Rama e, depois de algum tempo, ele consegue fazer com que Rama esteja um pouco mais centrado, um pouco mais presente em si mesmo. E aí então, ele fala para Rama, Rama, vamos procurar em volta, vamos ver o que acontece. Deve ter alguma dica, algum vestígio do paradeiro de Sita. A gente vai encontrar Sita. Vamos procurá-lo. E assim eles começam a rondar pela floresta, até que finalmente eles encontram Jatayu no chão. Rama e Lakshmana vão até Jatayu, que está muito machucada no chão, com as asas cortadas, quase inconsciente, mas ainda assim tem forças suficientes para falar com Rama e Lakshmana o que ele viu. Ele diz que viu esse Vimana com um grande Rakshasa e Sita sendo raptada e aponta a direção sul. Ele foi para o sul, para algum lugar que eu não consegui ver. Eu não sei para onde ele está indo. Com as últimas forças que ele tinha, ele conta isso para Rama e morre. Rama e Lakshmana ficam muito sentidos pelo carinho de Jatayu, pela coragem desse grande pássaro. Eles tratavam Jatayu realmente como se fosse um segundo pai, pela proteção, pela sabedoria, pelo cuidado que ele tinha e pela companhia que ele fez durante esse tempo, enquanto eles estavam em Panchavati. Eles, muito tristes então, fazem os ritos finais para Jatayu. E aí sim, eles seguem viagem para o sul. No caminho, eles são surpreendidos por um Rakshasa chamado Kabandha. Ele tinha 2 grandes braços poderosos, mas nenhuma cabeça. Sua boca era no seu estômago. E com aqueles 2 grandes braços, ele pega Rama e Lakshmana e tenta então devorá-los. Rapidamente, Rama e Lakshmana conseguem se desvencilhar e cortando os braços do Rakshasa, que então os solta. Nesse momento, aquele Rakshasa acaba se transformando num ser celestial, que faz então seus namaskaram para Rama e Lakshmana. Ele diz que, na verdade, ele estava naquela forma devido a uma maldição. Não era aquela sua forma natural. Mas, no momento em que ele teve o contato com Rama, ele foi então liberado dessa maldição e estaria livre então para poder voltar para os mundos celestiais. Ele então dá uma dica para Rama e Lakshmana. Ele diz para que procurassem Sugriva, o rei dos macacos, que estava perto do lago Pampa. Ele com certeza teria informações e teria um grande papel nessa busca de Rama por Sita. Sem dúvida, Sugriva iria ajudá-los, que eles procurassem então esse Sugriva. Dessa maneira, muito agradecido e fazendo sua reverência, Kabandha então parte. E Rama e Lakshmana, muito satisfeitos, fazem seus namaskarams e partem então na direção desse lago. Chegando perto desse lago, as belezas naturais eram tão incríveis que Lakshmana tenta aproveitar para poder fazer com que Rama se distraísse um pouco, tivesse uma mente mais arejada, para que ele parasse um pouco de sofrer e se acalmasse um pouco. Rama realmente estava desolado e muito angustiado com o rapto de Sita. Mas então, eles são surpreendidos pela chegada de um Brahmana, que começa a falar com muita eloquência, realmente fora do comum, única. Rama e Lakshmana, de imediato, se sentem muito bem na presença daquele Brahmana. E de uma maneira acolhedora, eles se apresentam também. Aquele Brahmana, então, recebe eles muito bem e diz: vocês realmente são especiais. Vocês, de alguma maneira, só de encontrar, só de poder ter esse contato com vocês, eu me sinto muito bem. Eu fico realmente com meu coração preenchido e completo, pleno. Vocês realmente são divinos. Deixa que me apresente, me perdoem, eu tive que vir então fantasiado, disfarçado de um Brahmana. Mas a verdade é que eu sou um Vanara, um habitante dessa floresta, e meu nome é Hanuman. E então, Hanuman leva Rama e Lakshmana até Sugriva, seu rei, para que então pudessem conversar. E aí sim tem o grande encontro de Rama e Lakshmana com os Vanaras, que são os macacos, os habitantes da floresta, que nós veremos no próximo vídeo. Hariyo.